Tá certo, então. Queridos discentes e servidores e professores, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas às atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2025. Este ano com o tema Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. Sou a professora Alessandra Pischi, docente da área de matemática e coordenadora do curso de bacharelado em Engenharia de Alimentos. Esta é uma palestra da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFSC Campus Urupema e foi organizada pelo curso de Engenharia de Alimentos. Também estão presentes nessa videochamada alunos da Engenharia Química e Engenharia de Alimentos e no auditório do Campus Lages, os alunos dos dois cursos. Hoje também fazem parte da equipe moderadora as discentes Bárbara Gonçalves, que está no auditório do Campus Lages, e Maria Luísa Pereira, que está aqui conosco nessa videochamada. As duas do curso de Engenharia de Alimentos. Informo que, para que seja possível certificar os participantes, é necessário assinar a lista de presença, que está passando no auditório do Campus Lages, e onde ocorre a transmissão ao vivo, ou a lista de presença online no chat de transmissão. Eu passo a palavra, então, para a discente Maria Luísa, que fará a apresentação do nosso palestrante. Bom dia. A palestra de hoje tem como título Qualidade da Água e Segurança dos Alimentos, Fronteiras Analíticas e Ambientais em um Planeta em Transformação. Então, damos boas-vindas ao palestrante professor Dr. Osmar Prestes Damian. O professor Osmar tem graduação em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria, onde também concluiu o mestrado e doutorado em Química Analítica, na mesma instituição, com um período sanduíche no exterior. Atualmente, é professor associado vinculado ao Departamento de Química, setor de Química Analítica na Universidade Federal de Santa Maria. Atua no Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas, como orientador do Programa de Pós-Graduação em Química na UFSM, conceito CAP7, principalmente nos seguintes tópicos: desenvolvimento, validação e otimização de métodos para determinação de resíduos e contaminantes em amostras de alimentos, ambientais e biológicas, utilizando cromatografia gasosa e cromatografia líquida, acopladas à espectrometria de massas. Agradecemos ao professor Dr. Osmar Prestes Damian pela disponibilidade em abordar este tema conosco e informamos que as dúvidas podem ser anotadas e os moderadores farão as perguntas ao final da apresentação. Agora, então, passo a palavra ao professor Osmar. Bem, muito obrigado, Maria Luísa, pela apresentação. Um bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês na manhã de hoje. Desde já agradeço o convite feito a mim pela professora Alessandra e pelo IFSC, para participar desse evento. O tema da minha apresentação hoje vai ser a respeito da qualidade da água e também da segurança dos alimentos, tá? Em relação à presença de resíduos e contaminantes, que é a área que eu trabalho junto com outros colegas aqui no Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas da UFSM. Então, para localizar vocês da onde eu venho, nós estamos localizados no campus sede da Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria. Tá? Somos um laboratório que está dentro de uma infraestrutura própria desde o ano de 2019, e atualmente o nosso grupo de pesquisa tem em torno de 36 integrantes. Aqui no Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas, nós desenvolvemos e aplicamos diferentes métodos para analisarmos diferentes tipos de substâncias, como agrotóxicos, medicamentos de uso veterinário, fármacos, hormônios, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, compostos orgânicos persistentes, em diferentes tipos de amostra, sejam amostras ambientais, como água, solo, ar, também amostras de alimentos e
E ultimamente estamos trabalhando muito numa área chamada de expossoma, que é a parte da avaliação, tá, da exposição humana e animal a diferentes tipos de resíduos e contaminantes. Nesse contexto, nós colaboramos com diferentes áreas da ciência, como química, agronomia, ciência e tecnologia de alimentos, veterinária, biologia, tá? E também somos laboratório de suporte para diferentes instituições, sejam instituições de ensino e pesquisa, aqui do Rio Grande do Sul e também de outros estados do Brasil, e também somos laboratório de suporte e auxiliamos diferentes órgãos públicos, como o IBAMA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Temos interação com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, e também com diferentes órgãos, né, que necessitam desses resultados em relação à análise dessas substâncias nesses mais diferentes tipos de amostra. Nós trabalhamos há cerca de 30 anos nessa área, então esse laboratório existe há cerca de 30 anos, e foi responsável já pela formação de 76 mestres e 47 doutores na área de química analítica, principalmente empregando técnicas cromatográficas e diferentes sistemas de detecção, entre eles a espectrometria de massas, que é a ferramenta que a gente utiliza, né, mais ultimamente para a gente fazer as etapas de identificação e de quantificação da presença dessas substâncias nesses mais diferentes tipos de amostra. Assim, nós trabalhamos em colaboração com uma rede bastante grande, tá, de colaboradores. Nós participamos da rede de laboratórios de resíduos e contaminantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, participamos da Rede Nacional de Análise de Alimento, participamos da Rede Interamericana de Laboratórios que realizam análises de alimentos, nesse contexto, através de diferentes programas do governo federal, como o CAPES-Print possibilitou, né, a ida tanto de pesquisadores como alunos em diferentes instituições de pesquisa no exterior. Participamos ainda de redes latino-americanas, né, que tratam, né, da interação entre laboratórios e pesquisadores interessados nessa área de química analítica, principalmente na análise de resíduos e contaminantes em alimentos e também em amostras de interesse ambiental. No contexto da minha palestra hoje, né, da minha fala, né, vai versar basicamente sobre os trabalhos que nós estamos desenvolvendo, né, em nível de graduação e pós-graduação, que tratam, né, da determinação de resíduos e contaminantes em alimentos, principalmente da parte de agrotóxicos. Então, nos últimos anos, né, em função do Brasil ser uma importante fronteira agrícola, nós exportamos nossos produtos agrícolas hoje para mais de 200 diferentes países. Nós temos uma capacidade de produzir alimentos, né, que nenhum outro país do mundo possui. Então, devido, né, a sermos uma potência pujante na produção de alimentos, então se faz uso, né, se faz necessário o uso dessas substâncias, que essas substâncias elas possuem um registro, elas passam por períodos de estudo, né, para ver se o seu uso será autorizado ou não. Em diferentes países, o Brasil também adota diferentes mecanismos né, para permitir ou não o registro de uma substância em seu território. Então, ultimamente, o que a gente tem observado? Um aumento na utilização, e esse aumento ele está sempre associado, né, à questão do aumento da nossa capacidade agrícola, porém o uso, muitas vezes, ele não é feito da forma o mais correta possível. Isso faz com que a gente tenha, né, a presença dessas substâncias em níveis de concentração acima daqueles que as legislações permitem. E é importante salientar também, né, que esse aumento da necessidade, né, do uso de agrotóxicos, ele está normalmente associado
ao aumento da produção agrícola. Como a gente sabe, né, até 2050, as projeções indicam que o mundo ele deverá dobrar sua capacidade de produzir alimentos. Bem, e essas substâncias, elas possuem diferentes dinâmicas, tanto no meio ambiente, né, principalmente no meio ambiente, o que faz com que a presença delas, né, pode ou não estar relacionada, né, a danos, tá, nos mais diferentes tipos de sistemas biológicos. Então, hoje, qual é o cenário que nós temos em relação ao uso dessas substâncias, né? Hoje nós temos de uso permitido no mundo, em termos globais, a gente tem em torno aí de mais de 1.000 diferentes substâncias químicas, né, que são utilizadas com ação agrotóxica. Estas são divididas em torno de 100 diferentes classes, como, por exemplo, os carbamatos, os organofosforados, os piretroides, e que podem ser utilizados, tá, em diferentes tipos de culturas agrícolas. Tá? Essa informação eu busquei hoje pela manhã. Então, no Brasil, hoje, tá, a gente tem registro aprovado de uso de 570 diferentes substâncias, ou seja, nos mais diferentes tipos de produção agrícola que nós temos no Brasil, nós hoje, tá, tem uso permitido 570 diferentes substâncias. Tá? Isso faz com que a gente tenha, né, uma necessidade analítica, né, extremamente grande. Vamos ter um número de substâncias extremamente elevado e substâncias que vão apresentar características, né, físico-químicas bastante diferentes entre si, e isso faz com que a gente comece a ter desafios analíticos muito grandes para nós avaliarmos a presença dessas substâncias dentro dos parâmetros da legislação brasileira e internacional. Assim, a gente vai ter, e além das substâncias de uso permitido, nós temos um grande problema no país, que é, né, a presença em algumas situações de agrotóxicos que têm uso proibido. Tá? Então, as primeiras substâncias com ação agrotóxicas que foram proibidas foram aquelas desenvolvidas lá na década de 60, 70, então a partir de 1975, nós temos, né, a proibição de uso dos chamados poluentes orgânicos persistentes. Então, aí, algumas substâncias como o DDT, aldrin, entre outros, tá? E sistematicamente, a partir que uma substância tem o seu registro de uso aprovado, ela passa por reavaliações toxicológicas e daí esse uso pode ser continuado ou a substância pode ser banida. Tá? Por exemplo, aqui eu trago então uma substância que era bastante utilizada no Brasil, o carbofuran, que é um inseticida. Então ele foi reavaliado pela Anvisa, lembrando que os mecanismos de registro de substâncias químicas com ação agrotóxica no Brasil, eles passam, né, por uma avaliação da Anvisa, por uma avaliação que é o Ministério da Saúde, nós temos uma avaliação do Ministério do Meio Ambiente e também uma avaliação realizada pelo Ministério da Agricultura. Então, em relação ao carbofuran, né, então, essa substância teve seu uso proibido no território nacional em 2017. E por que essa melancia está aí? Porque esse ano, aqui, numa das nossas análises, nós encontramos nesse tipo de amostra, né, resíduos de carbofuran. Bem, então, como eu comentava, nós vamos ter uma diversidade de substâncias que têm o seu uso permitido, e essas substâncias, elas se apresentam quimicamente de forma bastante diferente. Nós vamos ter substâncias que vão ser mais solúveis ou menos solúveis em água, que vão ser mais voláteis ou menos voláteis. Podemos ter substâncias que sofrem fotodegradação, outras não. Substâncias que podem estar dissociadas em água. Então, isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade analítica do ponto de vista de análise bastante grande. Temos 570 diferentes substâncias para analisar
e que muito provavelmente é impossível quimicamente nós termos uma análise simultânea de todas elas, né? E além disso, depois a gente vai ter também uma dificuldade relacionada com o tipo da amostra que nós vamos avaliar. Por exemplo, nós analisarmos essas substâncias em água é totalmente diferente do que nós analisarmos em um alimento, em uva, por exemplo, ou num produto processado como vinho, porque nós vamos ter aí a influência, a interação de substâncias químicas que estão naturalmente presentes na nossa amostra, como açúcar, gordura, né, diferentes teores de umidade. Então, isso faz com que a avaliação dessas substâncias seja, né, um desafio analítico bastante importante. Então, aqui eu apresento, né, no Brasil, a Anvisa é quem estabelece os chamados limites máximos de resíduos para alimentos. Então, aqui esse é o portal das monografias de agrotóxicos da Anvisa, isso está de acesso público, então vocês podem ver que hoje a gente tem, né, 570 diferentes substâncias que têm uso permitido para mais de 161 culturas agrícolas. E quando a gente fala em análise de resíduos e contaminantes, é importante a gente definir esse tema. O que é resíduo e o que é contaminante? Quando a gente está trabalhando com resíduo, a gente vai estabelecer o limite máximo de resíduo. A gente não, né? Quem estabelece no Brasil o limite máximo é a Anvisa. Então, resíduo é tudo aquilo que fica no alimento a partir de um uso intencional. Por exemplo, durante o cultivo do soja ou durante o cultivo das videiras, por exemplo, né, nós temos a necessidade, por exemplo, de aplicação de alguns fungicidas. O que ficou após aquele período, né, que é necessário entre a aplicação e a gente fazer a colheita da cultura, né, a gente vai chamar de resíduo. Então, resíduo é aquela quantidade, né, de substância que vai ficar após a aplicação. Então, no Brasil, quem estabelece é a Anvisa, tá? Num contexto global, o que a gente tem? Tá? O grupo de países que forma a União Europeia, tá, tem os limites mais restritivos, que é uma concentração aí em torno de 0,01 miligrama por quilograma. Isso seria em torno de 10 microgramas, tá, por quilo, ou 10 ppbs, tá? Ou seja, uma concentração bastante baixa que a gente deve avaliar para diferentes substâncias em diferentes culturas. Eu vou retornar aqui o slide para vocês verem que a cada alimento que a gente tem a substância de uso permitido, cada uma dessas substâncias vai apresentar um valor, né, um limite máximo permitido diferente. E esse limite máximo de resíduo, como é que ele é estabelecido? Então, tem uma série de parâmetros que é avaliado para estabelecer esse valor, entre elas, né, os índices de ingestão diária dos alimentos. Então, é feito um cálculo em função do que se consome, né? Então, tem uma série de informações que são necessárias para o estabelecimento do limite. Então, lembrando que no Brasil, quem estabelece é a Anvisa. Bem, e quando a gente trata de contaminantes, é aquela concentração que nós vamos buscar, tá? Aquela concentração estabelecida também, aquela concentração máxima, tá? Daquela substância que nós vamos estar procurando, principalmente numa amostra ambiental. Por exemplo, na água, né, nós não usamos agrotóxicos na água, então eles estão presentes na água, por quê? Porque eles se comportam nesse ambiente como um contaminante, então ele não era para ele estar ali. Tá? Então, por isso a gente usa o termo contaminante. Então, o resíduo é aquela quantidade proveniente, né, de uma ação, de um uso, tá, que a gente, de um uso permitido, né, de um uso intencional.
Então, sempre quando a gente vai avaliar uma amostra ambiental, a gente não usa limite máximo de resíduo, a gente usa um outro termo que se diz valor máximo permitido. Então, só para vocês terem uma ideia, a nossa legislação sobre potabilidade da água, ou seja, aquela água destinada ao consumo humano, né? Aquela água que vai sair na nossa torneira. Então, nós temos uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 888 de 2021, perdão. Então, essa portaria, ela monitora, né, dessas 570 substâncias que têm uso permitido, somente 40 substâncias são legisladas no Brasil em relação à sua presença na água. E os valores máximos permitidos vão de 0,03 a 500 microgramas por litro. Esses são, então, os valores estabelecidos pela legislação brasileira como adequados para a água potável. Só uma comparação, como é que é feito em países que são mais restritivos em relação à presença dessas substâncias, como a União Europeia. Na União Europeia, qualquer agrotóxico, tá, tem um valor máximo permitido de 0,1 micrograma por litro. Se nós estivermos avaliando mais de seja 2, 3, 4, 5 ou 6, o somatório de todos eles tem que ser menor ou igual a 0,5 microgramas por litro. Então, vocês vejam a diferença, né, em termos de concentração em países onde, tá, se há uma preocupação maior em relação, né, à questão da exposição humana a essas substâncias. Bem, além disso, nós temos também uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde, tá, aqui a gente, essa resolução do CONAMA, tá, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um órgão do Ministério do Meio Ambiente, ele estabelece valores máximos permitidos para águas de acordo com o uso. Então, de acordo com o CONAMA, as águas elas são divididas em torno de 4 classes, e a gente vai ter aqui uma situação um pouco mais restrita em relação à presença dessas substâncias. Por que a resolução do CONAMA, se a gente olhar, ela é muito mais restritiva do que aqueles valores que eu estava apresentando anteriormente? Porque essa aqui, ela está preocupada, né, com a presença dessas substâncias lá na fonte de água. E a legislação anterior, onde eu mostrava os níveis permitidos em relação à água potável, a gente tem que levar, né, em consideração que essa água vai passar por um processo de tratamento. Lembrando, né, pessoal, já que o nosso público é tanto de engenheiros agrícolas como de futuros engenheiros químicos, tá? Engenheiros de alimento, perdão, o que a gente tem? Que os nossos processos atuais utilizados em grande parte das estações de tratamento de água e efluentes no Brasil, eles não permitem, tá? A grande parte deles não permitem uma redução ou uma exclusão total dessas substâncias em água em função das características físico-químicas, tanto dessas diferentes substâncias, como, tá, dos procedimentos que são utilizados para fazer esse tratamento. Bem, então, essas diferentes substâncias que têm uso permitido, tá, e também as de uso proibido, elas possuem uma dinâmica no ambiente bastante complexa, tá, onde nós vamos ter diferentes mecanismos e processos acontecendo após a aplicação. Nós podemos ter a aplicação dessas substâncias feita de forma terrestre, feitas de forma aérea, e aí, uma vez aplicados, a gente vai ter processos de lixiviação, de escoamento, de deriva, né, daquelas substâncias que foram volatilizadas e vão retornar à superfície na água da chuva, e assim nós podemos ter
né, a presença dessas substâncias, e é o que eu quero mostrar para vocês, tá, ao longo da minha apresentação, que a gente consegue determinar a presença hoje dessas substâncias que estão sendo tão amplamente utilizadas na água, no solo, nos alimentos, tá? E depois, por último, eu vou comentar também uma parte dos estudos que nós estamos fazendo, né, mostrando, né, a presença dessas substâncias em sangue e urina, tanto de humanos como de animais silvestres. Bem, então, quando nós se deparamos, né, com essa diversidade de substâncias químicas para serem analisadas, os níveis de concentração que eu mostrei para vocês em água, por exemplo, e também nos alimentos, são níveis de concentração extremamente baixos, né? A nossa exposição a essa substância, ela não é uma exposição aguda. Em alguns casos, ela até pode ser, né, às vezes de forma intencional, né? Mas normalmente nós estamos expostos a essas substâncias, e essas substâncias estão no ambiente de uma forma crônica, então níveis de concentração mais baixos, mas com uma exposição permanente. Então, sempre que nós temos a necessidade, né, de fazer o uso de uma técnica analítica para nós verificarmos a presença ou a ausência dessas substâncias, nós temos, né, um procedimento padrão, né, uma sequência analítica a ser realizada. Então, o que vai começar desde a parte da coleta das amostras, como é que essas amostras vão ser processadas, como é que eu vou guardar elas, qual é o frasco que a gente necessita usar para guardar essas substâncias. Nós temos substâncias que podem interagir com o vidro, nós temos substâncias que podem interagir com o plástico. Então, sempre que a gente vai delinear uma análise, né, a gente tem que pensar nessas condições e também orientar aquelas pessoas que vão fazer o procedimento de coleta da amostra. Uma vez que a gente já tem a amostra no laboratório, nós vamos preparar, há uma necessidade de desenvolver diferentes métodos para o preparo dessas amostras, e também vai ser necessário o uso de técnicas analíticas para avaliar a presença dessas substâncias. E, em grande parte, o que se usa hoje, né, os métodos que são considerados o estado da arte são métodos cromatográficos, seja de cromatografia a gás ou cromatografia a líquido, acoplados a sistemas de espectrometria de massas. Então, nós podemos ter o desenvolvimento de métodos multiresíduo, que a gente chama de métodos genéricos, ou onde nós vamos analisar em uma única análise 100, 200 diferentes substâncias, mas vai ter aquelas substâncias que, em função das suas características físico-químicas, vão exigir que a gente desenvolva um método dedicado, ou seja, fazer a análise para uma única substância ou grupo de substância. Então, isso faz com que a gente também, né, tenha aí a necessidade de ter diferentes equipamentos, né, para que a gente possa, então, tentar avaliar o maior número possível, né, de substâncias em diferentes tipos de amostras. Tá? Então, por que a gente diz, né, que é um desafio trabalhar com essas substâncias nesses níveis de concentração? Nós vamos ter um grande número de compostos para serem analisados, nós vamos ter baixos níveis de concentração, vamos ter que ter a necessidade de trabalhar em níveis como micrograma por litro, micrograma por quilo. As amostras são complexas, né? Por exemplo, se a gente pensar em água como amostra ou um efluente, por exemplo, se a gente pensar na água de um rio, a água das 6 da manhã é diferente da água do meio-dia, que é diferente da água que a gente vai coletar à noite. Tá? Então tem todos esses processos, por exemplo, nós coletarmos uma amostra de água durante a safra agrícola é diferente de nós coletarmos uma amostra de água no período onde não se está né, realizando o cultivo. Tudo isso tem que ser avaliado e levado em consideração para que a gente tenha
uma fotografia, né, o mais verdadeiro possível. E, além disso, né, o grande desafio que a gente tem é treinamento de pessoal nessa área. Tá? Então, são poucos grupos de pesquisa hoje no Brasil trabalhando com essa área, principalmente, né, na formação de mestres e doutores e também, né, de alunos de graduação. Então, quando a gente se depara com essa necessidade de analisar, né, a gente pergunta, né, qual é a ferramenta, o que é o ideal para a gente ter. Muitas vezes a gente pensa que a gente chegar com a amostra no laboratório e essa amostra a gente vai, né, acredito que a maioria de vocês tenha visto ou já tenha ouvido falar daquela série do CSI, né? Então, é totalmente diferente do que aparece lá. Chegou com a amostra, daí daqui a pouco já está em cima do equipamento e vocês já estão avaliando o resultado, né? É muito mais complexo do que isso. A gente tem que pensar, então, o que tem naquela amostra, como é que aquela amostra pode vir ou não a danificar o instrumento de análise, o que tem que ser feito, né, para que essa análise ela seja feita da forma mais correta possível. Então, em relação à técnica, né, quando a gente se depara com essa necessidade, o que a gente deve se perguntar? Eu acredito que todos vocês já tenham feito ou vão fazer, né, as disciplinas de química relacionada à questão de química analítica. Então, a gente vai se perguntar aquelas mesmas perguntas de sempre. Quais são as substâncias que a gente vai selecionar? Quem são os analitos de interesse? Que níveis de concentração essas substâncias vão estar presentes? Vai ser um nível de concentração alto? Vai ser baixo? Né? Que tipo de amostra? Vai ser uma uva? Vai ser um vinho? Vai ser carne? Vai ser leite? Né? Vai ser água? Qual é a técnica que a gente vai empregar? Vai ser cromatografia a gás? Vai ser cromatografia líquido? Quanto que nós necessitamos de amostra, por exemplo? Se nós formos fazer uma análise de água, a gente vai necessitar normalmente aí em torno de 250 mililitros, 100 mililitros, tudo vai depender das técnicas analíticas que nós temos à disposição. É totalmente diferente, por exemplo, se eu quiser fazer uma avaliação da exposição humana, né? Nós não conseguimos lá tirar 10 mililitros, por exemplo, de sangue para fazer essa análise. Então, a gente trabalha com quantidades, né? Nos métodos têm que ser desenvolvidos para quantidades pequenas, porque quando a gente faz uma coleta de sangue, aqueles 10 mililitros não vão ser utilizados somente para a avaliação da presença de resíduos e contaminantes. Nós vamos ter que fazer uma série de outras análises para tentar relacionar essas concentrações. Então, o custo, quanto que vai custar fazer esse procedimento, né? Qual é a rapidez? É totalmente diferente, por exemplo, quando a gente pensa um método que o analista vai passar toda a tarde para preparar uma amostra, ou se eu consigo preparar 10, 20, 50 de forma simultânea. Então, todos esses fatores, eles devem ser avaliados de forma que a gente tenha, né, um resultado o mais próximo do verdadeiro e que a gente tenha custo adequado e que seja uma técnica rápida, né? É o que seria o cenário ideal, mas nem sempre a gente consegue ter esse cenário. Além disso, nós devemos levar em consideração também, né, qual é a constituição da nossa amostra. Essa amostra vai ter muito interferente, que esses interferentes, né, vão atrapalhar a nossa avaliação do resultado final. Eles podem, então, criar dificuldades na análise cromatográfica, né? Isso faz com que a gente tenha necessidade de maior número de manutenções nos equipamentos. Nós estamos falando de equipamentos de análise de grande porte, equipamentos que necessitam trabalhar com alto vácuo. Esse alto vácuo, muitas vezes, ele só é estabelecido após você ligar o equipamento 3, 4, 5 horas após vocês ligarem o equipamento. Então, tudo isso deve ser levado em
consideração para que a gente não tenha esse tipo de situação. Aqui é uma entrada de um sistema, de um espectrômetro de massas acoplado a um sistema de cromatografia líquida, tá? Isso aqui eram amostras de uva passa que nós estávamos testando. Então, vejam, né? A gente é impossível continuar trabalhando quando a entrada do espectrômetro de massas fica, né, com uma aparência como essa. Então, é necessário a gente parar o equipamento, se quebra o vácuo, se faz todo um procedimento de limpeza para nós operarmos, né, de forma adequada. Então, ao longo dos últimos anos, né, tanto na parte ambiental como na parte de alimentos, a necessidade dessas análises ela aumentou, de forma que, se a gente olhar lá no passado, nós desenvolvíamos o método para uma substância química numa matriz. Hoje, o que a gente tem? Nós temos a necessidade de desenvolver métodos que possibilitem a análise de diferentes classes de substâncias e que esse método possa ser utilizado para diferentes tipos de amostras. Lembrando que nós temos aquela situação dos chamados métodos dedicados, ou é uma expressão que vem do inglês chamado single methods. Então, eu acredito que a maior parte de vocês já tenha ouvido falar, né, no glifosato. O glifosato é o agrotóxico mais vendido no Brasil e no mundo, e essa substância é uma substância que tem um desafio analítico extremamente grande, né, para ser avaliada. É uma substância extremamente polar, tem uma característica química de uma alta polaridade, e essa alta polaridade traz muitas dificuldades analíticas. Tá? Então, os equipamentos que são utilizados são normalmente sistemas de cromatografia líquida e cromatografia a gás acoplados a sistemas de espectrometria de massas de baixa e de alta resolução. Hoje, nós temos aqui no Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas da UFSM, nós temos 3 sistemas de cromatografia líquido acoplados a espectrômetros de massas em série, 2 sistemas de cromatografia gasosa, né, acoplados a espectrometria de massas em série, e um sistema de cromatografia líquido acoplado a sistema de espectrometria de massas de alta resolução. Bem, em relação aos métodos de preparo de amostra, nós temos diferentes métodos. Então, esses métodos podem ser, né, a gente brinca assim, que em química analítica, cada pesquisador quer ter um método para chamar de seu. Então, nós temos assim uma infinidade de métodos. Esses métodos eles vão ser empregados de acordo, tá, com o tipo de análise, com o tipo de analito e com o tipo, tá, de amostra que vocês né, necessitem avaliar. E também a gente tem que sempre prestar atenção, né, qual é o nível de concentração que nós queremos atender. Bem, então, quando a gente fala em água, por exemplo, se nós pensarmos o curso de um rio, o efeito de diluição dessas substâncias na água vai ser extremamente grande. Então, normalmente, o que a gente faz? Nós usamos uma técnica onde nós concentramos essas substâncias. Então, aqui, nessa representação, aqui no número 2, a gente tem os chamados cartuchos de extração em fase sólida. Dentro desse cartucho, nós temos um material que nós vamos chamar de sorvente. Esse sorvente, ele pode trabalhar tanto com mecanismos de sorção como de adsorção. As substâncias de interesse, então, vão ficar, né, adsorvidas ou sorvidas nesse material e depois, então, se faz aí uma eluição dessas substâncias, a gente consegue concentrar. Então, para a grande maioria dos equipamentos, a gente se tem uma necessidade de se trabalhar com uma etapa de concentração. Equipamentos mais modernos permitem, né, que a gente já faça essa análise de águas, por exemplo, fazendo injeção direta e trabalhando com níveis de concentração em nanogramas por litro. Tá? Então, as concentrações que nós conseguimos avaliar vai depender muito da tecnologia que nós temos à disposição.
para orientar vocês assim em termos de esses sistemas que eu mostrei para vocês, né, o custo deles varia normalmente entre 1 e 4 milhões de reais cada sistema. E esse custo vai depender de uma série de fatores, né, podendo ser mais ou menos. Então, aqui eu começo a apresentar uma série de aplicações que os nossos alunos têm realizado aqui no Laboratório de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em relação à presença, né, dessas substâncias para nós monitorarmos a qualidade da água e dos alimentos em relação à presença de resíduos e contaminantes. Então, esse é um método que nós desenvolvemos para avaliar mais de 290 diferentes agrotóxicos em água, empregando diferentes sistemas, né? Para um número muito elevado de substâncias, nós vamos ter substâncias que vão ser analisadas preferencialmente pela técnica de cromatografia gasosa, e quando a gente pensa na técnica de cromatografia gasosa, a gente vai destinar a ela aquelas substâncias que são mais voláteis, aquelas substâncias que são mais apolares, né? E na técnica de cromatografia a líquido, nós vamos destinar aquelas substâncias que têm algum problema, né, de estabilidade térmica, e também substâncias que possuem, né, uma polaridade maior. Então, esse método ele foi idealizado, né, para nós atendermos a portaria 888 de 2000 do Ministério da Saúde, né, então, aquela portaria que engloba em torno de 40 agrotóxicos e seus metabólitos em água, e também para atender aqui no Rio Grande do Sul, além da portaria nacional, nós temos uma portaria estadual que avalia, além dos agrotóxicos que são monitorados pela portaria do Ministério da Saúde, nós temos uma portaria aqui adicional emitida pela Secretaria da Saúde do Estado, que avalia em torno de 46 diferentes substâncias. Então, esse método nós utilizamos a técnica de extração em fase sólida, empregando 2 diferentes sistemas de cromatografia, de técnicas cromatográficas acopladas à espectrometria de massas. Então, aqui está uma foto do sistema que nós utilizamos, tá? Nós, para fazer esse procedimento, nós utilizamos em torno de 250 mililitros de água. Então, todo esse volume de água ele é passado aqui por dentro desse cartucho. Essa operação ela ocorre sob vácuo para facilitar a passagem. Então, toda aquela água, todas aquelas substâncias presentes, né, nesses 250 mililitros de água, elas ficam retidas aqui nesse material, e depois a gente faz um procedimento de eluição, né? A gente remove ela daqui com um volume menor, promovendo, então, uma etapa bastante significativa de concentração. Então, nós sempre utilizamos, né, até o início desse ano, esse procedimento, né? Então, a partir desse ano, nós conseguimos um novo instrumento, que é um dos, né, tido como estado da arte para fazer essa avaliação. Então, nós não mais necessitamos desse procedimento de concentração dessas amostras, porque esse instrumento ele possui níveis, né, limites de detecção extremamente baixos e que possibilitam a gente ter um preparo dessa amostra quase que inexistente, né? Que quando a gente trabalha com a química analítica, a gente diz, né, qual é o preparo de amostra ideal? O ideal seria que a gente não preparasse a nossa amostra, né, que a nossa amostra fosse avaliada com o menor preparo de amostra possível. Assim a gente teria, né, menos erros ocorrendo aí durante a análise, mas a gente sabe que isso nem sempre é possível. Tá? Então, sempre que nós desenvolvemos um método, nós temos que avaliar se esse método está de acordo com aqueles parâmetros que a legislação orienta, né? Então, para cada uma dessas substâncias que nós avaliamos, nós temos a necessidade de termos um padrão analítico daquela substância
que nós estamos analisando. Isso também faz com que encareça, né, essa análise. Né? Então, hoje o nosso banco de padrões aqui, ele está em torno aí entre 600 e 700 diferentes substâncias. Então, cada vez que a gente faz um procedimento de análise, nós pegamos uma amostra que não tenha agrotóxicos, nós adicionamos uma concentração conhecida e nós realizamos aquele procedimento que nós estamos desenvolvendo para ver se a gente consegue analisar aquela concentração que nós adicionamos. Então, isso a gente faz tanto para a parte né, ambiental, de alimentos, e também para as amostras biológicas. Tá? Então, aqui só para mostrar para vocês como é que é o perfil, né? Então, aqui é um perfil cromatográfico, empregando a técnica de preparo de amostra de extração em fase sólida e análise por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, aqui para uma amostra A1, e tínhamos duas amostras aqui positivas para a presença do inseticida clorpirifos, né? Níveis de concentração aí entre 1,13 e 2,24 microgramas por litro. Então, quando nós temos sempre que fazer, né, essa avaliação, como nós trabalhamos com níveis de concentração extremamente baixos, né, toda aquela parte do controle de qualidade das análises, ela é extremamente importante. Nós temos que ter ferramentas estatísticas, né, nós temos que ter os métodos validados para que a gente consiga, né, emitir um resultado com os melhores níveis, né, tanto de quantificação como de detecção, né, e que esses valores sejam o mais próximo possível, né, do valor considerado, né, o verdadeiro, né, porque a gente se aproxime o mais próximo possível do valor verdadeiro. Além da parte de agrotóxicos na água, que é bastante, né, que isso já está legislado, mesmo que o número de substâncias avaliadas no Brasil ele é considerado baixo, né? Então nós temos 570 diferentes substâncias permitidas para uso, dessas 40 são monitoradas em água. Tá? Além disso, nós trabalhamos também com a avaliação de outros contaminantes. Então, aqui, por exemplo, a parte de fármacos, né? Hoje a gente tem, né, um amplo uso de fármacos, né, tanto de uso humano como de uso animal. Nós temos grandes sistemas, né, de produção de alimentos de origem animal, grandes criações de suíno, grandes criações de aves, que fazem o uso de diferentes substâncias, e essas substâncias, uma vez que elas estejam né, no ambiente, a gente pode avaliar elas na água, no solo, né? Então, aqui é um trabalho onde nós desenvolvemos um método para diferentes fármacos, em torno de 20 diferentes fármacos, e o que a gente encontrou, né? Nós encontramos aí atenolol, carbamazepina, paracetamol, foram encontradas, né, em água. Como todos, né, acredito que todos saibam, o ano passado o Rio Grande do Sul sofreu aí com a questão das mudanças climáticas, né, aí enchentes catastróficas em diferentes partes do estado. A partir, né, então, da ocorrência, né, desse fenômeno, nós monitoramos junto com o órgão ambiental do estado diferentes regiões, né, onde a gente também avalia tanto a parte de agrotóxico como de fármacos, e a gente está vendo como é que está a dinâmica dessas substâncias. A gente já fazia essa avaliação antes das enchentes e a gente consegue ver bem o panorama antes e depois. Então, né, a gente teve aí um advento de chuvas maciças, isso causam, né, um processo de diluição, né, dessas amostras bastante grande. Bem, aqui eu mostro, né, vou mostrar aqui alguns resultados que a gente tem para a parte de análise de glifosato. Glifosato, como eu comentei, é o agrotóxico mais utilizado no Brasil e no mundo, e essa substância ela é legislada, né, do ponto de vista da qualidade, tanto na água
como nos alimentos. Porém, é uma substância extremamente difícil de ser analisada, nós não conseguimos analisar ela junto com outras substâncias, tá? E isso faz com que a gente tenha, né, uma dificuldade analítica aí bastante grande, porque nós temos que ter quase que um equipamento dedicado a essa a análise dessa substância. Então, uma das possibilidades que nós temos aqui em Santa Maria é empregar cromatografia líquida capilar, empregando, né, um detector eletroquímico, empregando a técnica de cromatografia de íons. Porém, essa é uma técnica que serve, né, a gente consegue determinar a presença de glifosato e também do seu principal metabólito, o ácido aminofosfônico, que é o AMPA, na presença de outros íons, tanto cátions como ânions. Porém, tá, a gente tem um problema. Essa técnica, a gente não consegue fazer essa análise para alimentos. É uma técnica que a gente consegue fazer para a água, né? Os limites não são... né, a gente tem um limite aí em torno de 10 microgramas por litro, mas se a gente pensar que a legislação brasileira, o limite, o valor máximo permitido, tá, é de 500 microgramas por litro, ou seja, a gente está em torno de 50 vezes, né, a concentração em torno de 50 vezes abaixo do limite. Então, para esse tipo de avaliação, seria adequado para a legislação brasileira. Se a gente estivesse fazendo essa análise para a legislação europeia, nós não poderíamos usar essa técnica. Por quê? Porque o nosso limite é 100 vezes acima do limite máximo, né, do valor máximo permitido pela União Europeia, por exemplo, para análise de glifosato em água. Tá? Então, aqui nós empregamos, tá, uma outra possibilidade foi utilizar a técnica de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas para análise dessa substância, tá? Usando injeção direta, ou seja, sem preparo da amostra, e o limite é igual ao anterior. Porém, aqui a gente tem, né, a facilidade da espectrometria de massas, que além de nós quantificamos, mas nós também temos uma certeza maior aí em relação à questão da identificação. Tá? E, por fim, para glifosato, então, nós, em função da necessidade de nós trabalharmos com a avaliação dessa substância e também das demandas que a gente recebe, tá? Nós fizemos uma técnica onde nós modificamos a estrutura química do glifosato, né, com uma substância química. Nós fizemos uma reação de derivatização, a gente aumenta o volume molecular, então acopla uma outra molécula ao glifosato para poder facilitar essa análise. Então, aqui a gente, fazendo essa estratégia, nós reduzimos esse limite de quantificação de 10 microgramas por litro, nós reduzimos ele para 0,5 microgramas por litro. Né? Ainda assim, nós não conseguimos atender, por exemplo, os níveis da União Europeia para avaliação dessa substância em água. Tá? Mas hoje, o nosso limite, né, de quantificação para essa técnica, com esse novo instrumento que nós adquirimos no início desse ano, ele está em torno, aí nós conseguimos reduzir aí 10 vezes esse limite, está em torno de 0,05 microgramas por litro, fazendo uma análise direta. Então, pegamos a amostra de água, fizemos um procedimento simples de filtração e injetamos no equipamento. Tá? Então, vou mostrar aqui uma outra substância também de interesse toxicológico bastante grande, é o trifenilestânio. Tá? Essa substância vem sendo utilizada de forma irregular aqui no Rio Grande do Sul. Nos estados do sul do Brasil, ela tem o uso proibido, tá? É permitido em algumas regiões, principalmente para cultivo de feijão, mas aqui no Rio Grande do Sul tem o uso proibido. O pessoal utiliza ela de forma irregular para o combate desse caramujo que está aí na tela, tá?
e nós participamos recentemente aqui de uma operação junto com o órgão ambiental, com o IBAMA, onde nós fizemos essa avaliação da qualidade da água e também do solo e de amostras de arroz. Tá? Ela é bastante utilizada no cultivo de arroz irrigado, né, para o combate desse caramujo. Então, as propriedades, né, onde foram identificadas, onde nós identificamos a presença dessa substância, foram autuadas e multadas, né, pelos órgãos competentes. Aqui um outro trabalho que nós desenvolvemos junto com colegas aqui do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria e também com pesquisadores da Universidade de Poitiers, na França, onde se desenvolveu sistemas de amostradores passivos, ou seja, as amostras de água, quando a gente vai avaliar a qualidade, normalmente tem que ir no rio e se faz a coleta com o frasco adequado, dependendo do tipo de análise que se vai fazer. Nesse sistema, o que a gente faz? Nós criamos um amostrador passivo, esse amostrador passivo fica dentro d'água por um período determinado e, passado o tempo necessário, a gente vai lá, coleta esse material, leva para o laboratório e faz a extração. Aqui, então, a gente tem dentro desses amostradores aqui um material sorvente que vai interagir, então, com essas substâncias que estão presentes aí na água. Tá? Nós também avaliamos a presença de agrotóxicos no ar. Aqui no interior do Rio Grande do Sul, hoje nós temos um grande problema de deriva aérea de substâncias químicas, principalmente na nossa região produtora de uvas, na região da campanha do Rio Grande do Sul, onde está havendo, então, uma grande expansão da cultura do soja, que se faz uso de um herbicida chamado 2,4-D, é um herbicida bastante polar, tem o seu uso, é bastante efetivo, é barato e por isso é amplamente utilizado. Essa substância, uma vez aplicada, ela tem aplicação somente terrestre, a aplicação aérea ela é proibida. Tá? Então, o que a gente observou? Que em regiões produtoras de uva, em alguns locais, a aplicação foi localizada em torno de 8, 10 quilômetros de distância da região onde esses vinhedos estavam presentes, e a gente conseguiu detectar a presença desse herbicida. O que acontece? Ele se volatiliza muito facilmente e se desloca pelo ar, né? Então atingindo aí essas lavouras principalmente, né, as videiras são bastante sensíveis à presença dessa substância. Então a bordadura aqui da folha da uva, né, fica com essa característica assim, parece de uns dedinhos, né? Então isso é bastante característico da presença dessa substância. Não só o 2,4-D, mas como outras substâncias, essas que estão em vermelho nesse slide, elas são herbicidas que a gente diz, né, que tem comportamento hormonal. A planta interpreta ele como um hormônio vegetal. Então, levando, né, então, interrompe o crescimento das plantas. Isso faz com que, aqui em algumas regiões do estado, né, nós estamos tendo grandes problemas aí em relação ao impacto da presença dessa substância. Esse foi um trabalho que nós desenvolvemos com a Secretaria de Agricultura aqui do estado. Já avaliamos a presença dessa substância já há bastante tempo aqui, avaliando a questão da dinâmica dessa substância, não só em vinhedos, mas também, né, na região de produção de azeitonas para produção de óleo de oliva aqui no estado. Então, aqui, além disso, né, então, além de nós avaliarmos na água, verificarmos a presença dessas substâncias no ar, nós também aqui avaliamos a presença dessas substâncias, né, em diferentes tipos de solo. Né? Para vocês terem uma ideia, dependendo do tipo de substância e da sua característica físico-química, há substâncias que, uma vez aplicadas, aqueles processos, né, da dinâmica delas no ambiente varia de substância para substância. Tem substâncias que ficam
presentes no perfil de solo aí em torno de até 1 ano ou mais, dependendo do tipo. Tá? Bem, então, falei um pouco da parte de meio ambiente, então, prometo que não vou me demorar, né? Mas a gente também avalia a presença dessas substâncias também em alimentos. Tá? E quando a gente pensa em alimentos, não são só agrotóxicos, né, que atuam aí, tanto como resíduos como contaminantes. Nos alimentos, nós temos aquelas substâncias que aparecem nos alimentos, como as aflatoxinas, por exemplo, que são aqueles metabólitos de fungos que aparecem durante o processo de produção dos alimentos, mas como nós temos aqueles contaminantes que aparecem também durante o processamento dos alimentos, como a acrilamida. E, além disso, nós temos aquelas substâncias de uso intencional, como agrotóxicos, quando a gente olha, né, os alimentos de origem vegetal, e também os medicamentos de uso veterinário, que são utilizados, né, de forma intencional durante o processo de produção, então, de alimentos de origem animal. Então, quando nós olhamos os alimentos, o nosso desafio ainda é maior que da área ambiental, porque os alimentos vão ter alto teor de gordura, alto teor de proteínas, alto teor de carboidratos, e isso tudo dificulta a nossa análise. Então, aqui só para mostrar para vocês que a maçã, tá? Quando nós desenvolvemos um método, a maçã é um dos alimentos mais fáceis, maçã e pera, né? Aqui é uma representação de pera. Então, maçã e pera são aqueles alimentos mais fáceis de se trabalhar. A gente tem aqui um jargão de laboratório que, quando nós estamos desenvolvendo um novo método, a gente diz, se não funcionar para maçã e pera, desiste, né? Desiste do procedimento. Então, esses pontinhos que vocês estão vendo aí representam em torno de 1.354 diferentes substâncias químicas que estão presentes de forma natural numa amostra de pera. Ou seja, isso faz parte, né, da constituição aí, desse alimento. Então, dependendo do alimento, esse número de substâncias aí pode ir a 4, 5, 10 mil diferentes substâncias. Como é que isso aí é feito? Então, a gente faz uma análise de massas de alta resolução e vê, então, as diferentes tipos de massas, né, que estão presentes. Esse foi um estudo feito pelos laboratórios de referência da União Europeia. Então, quando a gente trabalha com alimentos, a questão da amostra, da amostragem, né, da conservação dessa amostra é extremamente importante para que a gente não perca também, né, essas substâncias que a gente vai estar analisando. Nós vamos utilizar diferentes processadores para essas amostras, né? Se a amostra é líquida, se nós precisamos fazer um purê dessa amostra, se precisamos passar por um moinho, então temos diferentes possibilidades. Em relação aos métodos de análise, para essas substâncias hoje, o mais utilizado é um método que se chama Catchers. Então, esse método, ele reúne, né, no seu nome, é um acrônimo, né, das vantagens. Então, é um método considerado rápido, fácil, barato, efetivo, seguro. Então, a gente faz uma extração desses alimentos com acetonitrila. Essa extração ela é feita na presença de uma mistura de sais. Esses sais promovem uma etapa de partição, ou seja, aquelas substâncias que estão, né, os alimentos normalmente possuem um alto teor de água, que estão em fase aquosa, passam nesse processo de partição para a fase orgânica, e a gente tem, então, a possibilidade de fazer essa análise. Tá? Então, esse método ele tem 3 procedimentos principais que podem usar ou não fazer o uso de tampões, dependendo do tipo de analito que nós estamos avaliando, vai ser o procedimento que nós vamos utilizar. Então, aqui só para mostrar como fica, né, aqui uma amostra com alto teor de clorofila, e é esse verdinho que a gente, né, vai, esse extrato verde que nós vamos usar para fazer a análise. Então, aqui eu trouxe, né, eu dei uma olhada também aí em função da característica dos cursos de vocês, né, o que eu vou mostrar aqui é algumas aplicações para a parte de uva e vinho. Então, né, a questão são trabalhos que a gente faz aí ao longo já há bastante tempo, né, monitorando a presença dessas substâncias tanto em uva, vinho, mosto também,
Tá? Então, como é que a gente processa as amostras? Elas são, cada amostra tem uma forma de ser processada, a forma de processamento ela tem, então isso tudo a legislação diz como tem que ser, se tem que retirar a uva do cacho ou não, dependendo do tipo de alimento, é o procedimento que a gente vai fazer. Então, aqui a gente faz uma extração com acetonitrila, a gente faz um processo aí de uma extração em salting, ou faz um salting out para levar esses agrotóxicos que estão presentes na fase aquosa da uva, né, para esse solvente orgânico. Fizemos procedimentos de limpeza desse extrato, né? Quanto mais colorido for o extrato, pior é para o equipamento, então a gente faz procedimentos de limpeza desse extrato. Então aqui nós avaliamos diferentes métodos, né? Sempre quando a gente avalia um método, a gente quer avaliar normalmente o maior número possível de substâncias naquele procedimento. Tá? Então, aqui utilizamos um sistema de cromatografia a gás. Todos os métodos que nós usamos são métodos validados, o nosso laboratório ele é credenciado junto pela CEGECRE do Inmetro desde 2013, então esse procedimento de validação ele é extremamente importante, né? Se usa muito, e essa ferramenta deve ser usada, né? Principalmente na parte de controle de qualidade. Todas as nossas ações, nós devemos garantir aquele resultado que a gente está mostrando aqui. Só para mostrar, então, em uva, né, diferentes tipos de amostras de uvas de diferentes variedades, a presença aí de tebuconazol, que é um fungicida bastante utilizado. Aqui um trabalho que a gente fez para vinho, vou passar rapidamente, porque eu já passei um pouquinho do tempo, usando, então, um sistema de cromatografia líquida acoplado à espectrometria de massas. Nós fizemos todo o desenho do método, sempre, né, tentando que aquele extrato que vai ser injetado no equipamento, ele tenha a melhor condição possível, né, para evitar essas manutenções que são que fazem com que o equipamento fique parado ou que tenha necessidade da chamada de um técnico, né, quando a gente, né, às vezes, quando essa quantidade de extrato aí, ela é muito grande, né, quando os nossos procedimentos de limpeza não são efetivos, isso faz com que a gente tenha que ter aí algumas manutenções corretivas não esperadas. Então, aqui foi um método que nós miniaturizamos para análise de vinhos, né? Nós reduzimos em torno de 80% do consumo, tanto de amostra como de reagentes para fazer o procedimento, do que eram os métodos considerados métodos padronizados para fazer a presença de resíduos de agrotóxicos em vinho. Avaliamos vinhos de diferentes localidades, né? Presença de fungicidas aí sempre uma, né, principalmente aqui em vinhos produzidos no sul do Brasil. Tá? Então, os desafios que nós enfrentamos atualmente é fazer a avaliação dessas substâncias, né, e avaliar uma área chamada de espossoma. Hoje nós desenvolvemos trabalhos, né, nessa área para fazer avaliação em sangue, em soro, cabelo, saliva, né? Também avaliamos a dinâmica dessas substâncias em abelhas, né, em diferentes animais selvagens, com grupos de pesquisa do Brasil e do exterior. Tá? Então, os desafios nessa área hoje estão em treinamento de pessoal, sistema de gestão da qualidade cada vez mais necessário para que a gente tenha, né, garantias daqueles resultados que nós estamos emitindo. O desenvolvimento de métodos ele é sempre necessário porque os desafios aparecem a cada dia, né? E o grande desafio hoje no Brasil é a gente fazer essas análises pelo menor custo possível. Tá? Bem, eu gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros que possibilitam que nós tenhamos aqui uma infraestrutura adequada para nós fazermos essas análises, né? Então, as diferentes empresas que fabricam esses instrumentos, os diferentes órgãos públicos e as agências de fomento, né, que financiam esses trabalhos, e eu não poderia deixar de agradecer aos meus alunos, né, aos nossos alunos aqui, que são, né, as pessoas que desenvolvem cada uma dessas aplicações que eu mostrei para vocês. Para aqueles alunos de graduação e que planejam fazer
o seu mestrado ou doutorado nessa área. É uma área em expansão no Brasil, é uma área que tem demora para se formar, mas o profissional dessa área tem, né, tem uma demanda extremamente grande no Brasil hoje, principalmente, né, para operação nesses sistemas. Então, gostaria de agradecer a cada um dos meus alunos e também dos meus colegas que dividem aqui a tarefa aqui na coordenação desse laboratório. E a vocês, meu muito obrigado. Obrigada, professor Osmar. Até eu gostei da sua fala a respeito dos seus alunos, né? Parabéns, né, por estar formando todos esses profissionais aí que contribuem assim para essas análises ambientais aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com certeza também, né? No Brasil como um todo. Então, obrigada pela excelente apresentação do tema, né? E agora a gente pode proceder com uma rodada de perguntas. A discente Bárbara Gonçalves, ela está no auditório, né? Recolhendo algumas perguntas que os alunos já enviaram, né? A Maria Luísa Faria transmitiria essas perguntas para ti, mas ela está fazendo estágio, né? Que orgulho para a gente, mas ela não pôde ficar até o final. Então, eu vou assumir essa tarefa de transmitir as perguntas para ti. Tá certo. Todas aquelas que eu souber responder, terei o maior prazer em contribuir. Eu acho que vai saber. Tá, vamos lá, então. A aluna Eliane Aparecida dos Santos, ela pergunta o seguinte: quais fontes de contaminação de alimentos e água por agrotóxicos ainda precisam atualmente de mais atenção? Em relação tanto aos alimentos como a parte de meio ambiente, né, nós necessitamos principalmente da parte de aplicação a campo, né, uma conscientização, porque se nós olharmos assim como profissional, né, dentro da cadeia de produção de alimentos, quem está, então nós temos lá toda a parte técnica que vai indicar ou não o uso de determinadas substâncias, mas ainda a gente tem, né, no Brasil nós temos uma produção agrícola extremamente especializada, mas em muitas regiões ainda nós temos que a aplicação, muitas vezes ela é feita por pessoas, né, que têm um menor conhecimento técnico e que muitas vezes não têm o conhecimento, né, do perigo e da importância daquele trabalho que ele está fazendo. Então, às vezes, né, se fazem aí misturas de substâncias, se faz o uso de substâncias que não são permitidas, né, porque muitas vezes essa parte da aplicação, ela é delegada, né, por pessoas com menor conhecimento técnico, que muitas vezes nem sabem o perigo que estão expostos. Obrigada, professor Osmar. Mais algumas perguntas. Só um momento aqui. Bom, a aluna Bárbara Gonçalves, ela pergunta se é possível aplicar essas tecnologias que o senhor comentou em regiões com poucos recursos e quais são as alternativas nesses casos? Bem, como eu comentei, né, estas infelizmente são técnicas hoje, para nós determinarmos nesses níveis de concentração, né, nós temos a necessidade de equipamentos de grande porte, mas nós também temos vários colegas que trabalham, né, na fronteira do conhecimento, com técnicas usando outros dispositivos. Daqui a pouco você não vai conseguir determinar um grande número de substâncias, mas vai conseguir avaliar, né, ou um grupo de substâncias ou um número bastante reduzido. Então, depende muito da finalidade, né? Mas, infelizmente, na grande maioria dos casos, são ferramentas, né,
que possuem um custo bastante alto. Para vocês terem uma ideia, todos os materiais para trabalhar nesses níveis de concentração extremamente baixo, nós temos que trabalhar com solventes e com reagentes de alta pureza, né, que na grande maioria das vezes não são produzidos no Brasil. Obrigada, professor. Bom, o aluno Maicon, da Engenharia de Alimentos, ele pergunta o seguinte: sobre a validação do método, onde se é feita a média das repetições para concentrações de 0,03, 0,06 e 0,12, essa repetição é feita para cada análise ou para cada analista? Eu acho que é cada análise. Não, quando nós desenvolvemos o método, tá? Cada um desses níveis, normalmente ele é feito né, com um número de 6 replicatas por nível de calibração, né? E isso a gente avalia normalmente em 2 cenários, né? Mudando o analista, mudando o equipamento, né? Para a gente ter garantias aí desses procedimentos. Em relação a esses parâmetros, né? Nós seguimos tanto o Inmetro como o que a Anvisa estabelece para os procedimentos de validação de métodos analíticos. Uhum. Mas o número de replicatas, o mínimo, normalmente é em torno de 6. Certo. Por nível de calibração. Uhum. Muito obrigada. A aluna Bárbara pergunta: há desenvolvimento de métodos mais sustentáveis ou econômicos, como química verde, para análise de resíduos e contaminantes? Sim, sim. Cada vez mais a gente, essa questão da química verde, ela está presente no desenvolvimento dos nossos procedimentos. Hoje, por exemplo, nós evitamos ao máximo o uso daqueles solventes que têm um grau toxicológico maior. Por exemplo, nós já não usamos em nenhum dos nossos procedimentos solventes organoclorados, né? Se tem cada vez mais o uso de técnicas de microextração, onde a gente vai usar aí valores, né? Na verdade, valores não, volumes de solventes extremamente pequenos, em torno de menos do que 100 microlitros em alguns casos, porém, esse tipo de análise ainda para rotina é bastante difícil, porque você tem que ter aí esses métodos de microextração. Nem sempre, né, você consegue fazer um número grande de substâncias em função das particularidades de cada procedimento. Mas sim, a química verde, ela né, uma necessidade cada vez maior, e ela está frequente, né, nos métodos que a gente desenvolve. Uhum. Certo. A aluna Eliane, ela também pergunta como os avanços na preparação de amostras impactam a qualidade e confiabilidade das análises. Bem, essa pergunta aí vem, né, de encontro àquilo que é o objetivo de cada um dos procedimentos que a gente analisa, né, que a gente desenvolve. Todos os métodos de preparo de amostra hoje que nós desenvolvemos, né, a gente tenta empregar a menor volume, tanto de reagentes como de amostra, né, e para que esses procedimentos impactem em torno tanto da exposição do analista como do ambiente a esses procedimentos. Hoje, o que se tem necessidade, assim, em termos, né, a gente trabalhar, por exemplo, nós estamos trabalhando muito hoje com a questão da exposição humana a essas substâncias. Então, isso faz com que a cada dia, né, a gente tenha aí desafios. Porém, né, tem aqueles, por exemplo, para avaliação de glifosato, por exemplo, né, o que é a nossa maior demanda aqui no laboratório. Todo mundo que entra em contato conosco, né, todo mundo não, digamos aí que uns 90% tem interesse. Então, isso também, essas demandas que a sociedade nos traz,
faz com que a gente tenha, né, que desenvolver esses métodos de preparo de amostra, né, cada vez, né, em situações aí para atender essas diferentes chamados aí da sociedade. Então, assim, o preparo de amostra hoje para esse tipo de análise, ele é fundamental, né? O ideal seria que a gente não tivesse o preparo, né? Mas para algumas situações isso é quase que impossível, né? Vai depender muito também do tipo de instrumentação que se tem disponível. Uhum. Nós temos mais 3 perguntas aqui. O Maicon, ele pergunta, é possível determinar, a partir do resíduo do agrotóxico, a quantidade de agrotóxicos utilizado originalmente? Existe um grau de reação tabelado para cada agrotóxico? Isso vai depender muito, tá, de uma série de fatores, principalmente fatores climáticos. Tá? Nós desenvolvemos recentemente um trabalho junto com o pessoal da parte aqui do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria, tá? Onde nós foi desenvolvido, né, um algoritmo para avaliar a questão da aplicação, relacionar a aplicação com o resíduo. Então, se tem, né, para se ter essa transposição aí entre o que está aparecendo de resíduo e o que foi aplicado, né, hoje se está crescendo nessa disponibilidade aí de algoritmos e de softwares que podem fazer essa relação, mas você tem que ter um mapeamento, principalmente das condições climáticas, muito bem ajustado para que você tenha, né, uma proximidade. Hoje eu diria, né, que essas tentativas aí, elas mostram um horizonte, mas ainda não é possível. Claro que quando a gente nota, observa valores extremamente altos, a gente sabe, né, que aconteceu aí algum problema, ou o alimento foi retirado, foi colhido, né, antes do tempo, antes do período de carência, né, mas ainda essa é uma área que ainda está em desenvolvimento. Tá certo, muito obrigada. Mais 2 perguntas. A Caroline, ela pergunta qual o fator que o senhor considera mais importante para o futuro da segurança dos alimentos? A rapidez ou o seu baixo custo? Na verdade, Caroline, né? Isso. Hoje, não só em relação à presença de agrotóxicos, mas como controle em si, eu acho que o futuro, Caroline, além de nós termos métodos que sejam baratos e rápidos, tá? Nós temos que ter controle, né? Nós temos que ter mecanismos de controlar os alimentos. Todos nós vimos aí a enxurrada de notícias na mídia, né, nas últimas semanas, em função da questão do metanol, né, da presença de metanol em bebidas. O que estava acontecendo? Nós estamos tendo um controle falho. Então, quando nós não temos controle, né, nós falhamos no processo. Então, essa questão do controle de qualidade, ela é pública, notória e necessária, tá? Utilizando os métodos que a gente, né, que sejam possíveis de ser aplicados. O problema é que muitas vezes nós não temos nem os mecanismos para aplicá-los. Então, isso, quando acontece, a gente tem falhas. Obrigada, professor. O Gustavo, ele pergunta o seguinte: como poderia ser feito o tratamento de amostras adequada antes da análise de um rio poluído com metal pesado que afeta a vida marinha, principalmente? Bem, a questão dessa parte de tratamento de águas, hoje a gente tem, né, diferentes tipos de procedimentos, né? Nós temos uma colega que é a professora Carla Sirturi, que é especialista nessa área, né? Então, nós temos diversos procedimentos, né? A parte dos procedimentos avançados de oxidação e outros
e outros mecanismos para fazer esse tratamento. Em termos de tratamento, tanto de água como de efluentes, né, a gente sempre vai esbarrar nessa questão porque muitas vezes os procedimentos, né, se a gente for avaliar os processos avançados de oxidação, onde a gente consegue ter uma remediação da presença dessas substâncias e elementos, o que a gente, muitas vezes isso funciona numa escala de laboratório, só que quando se vai fazer a transição para volumes reais de tratamento, né, a gente esbarra sempre na questão do custo, principalmente para nós que moramos aqui abaixo da linha do Equador, né? O custo sempre é um problema. Muito obrigada, professor, por responder as perguntas. Mais alguma pergunta? Talvez aqui no nosso chat? Sei que temos alguns professores também que estão acompanhando a palestra. Vou aguardar um pouquinho. Tá, eu aproveito nesse tempo aí também para deixar essa estrutura, né, que nós temos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, à disposição daqueles que tiverem interesse de realizar, né, projetos e colaborações conosco. O acesso a essa estrutura ele é público, né? Ainda mais por instituições como vocês, que são públicas como nós somos da Rede de Ensino Superior de Ensino, tá? Da Rede Federal de Ensino Superior. Então, fiquem à disposição se tiverem interesse, não só nesse tipo de substâncias, mas nas substâncias que esses equipamentos podem ser utilizados. Eu não comentei aqui, mas a gente também tem trabalhos na parte da composição de alimentos, né, a parte de análise de compostos fenólicos. Nós também estamos começando a trabalhar nessa área no âmbito do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Segurança do Alimentos e Compostos Bioativos, aqui que nós temos a vice-coordenação desse instituto, que é coordenado hoje pela USP, campus de São Carlos. Muito obrigada, professor. Até aproveito, né, essa oportunidade para pedir que vocês nos adicionem, né, vocês do programa de pós-graduação nos adicionem na lista de divulgação, né, quando abrirem as inscrições para mestrado e também doutorado, né. Nós chegamos agora à primeira turma que vai se formar, né, tanto da engenharia química quanto a engenharia de alimentos, que são 2 cursos ofertados em parceria, né, entre os 2 campos. Certo? Certo, e eu fico, né, eu e o nosso grupo aqui de pesquisa fica à disposição daqueles alunos, né, que daqui a pouco tiverem interesse de vir fazer ou, né, a sua pós-graduação, ou daqui a pouco o seu né, ter alguma experiência de estágio nessa área. Nós sempre somos abertos a receber tanto alunos como pesquisadores. Tá certo, muito obrigada, professor. Nós temos uma última pergunta do professor Lucas, que diz o seguinte: quais seriam as particularidades e dificuldades para análise em amostras de solo, considerando a dissorção do solo, matéria orgânica, etc.? Bem, em relação ao solo, né, a gente vai ter essa questão desses mecanismos de interação das substâncias com o solo, mas solo é uma amostra hoje, né, que a gente já faz análise desse tipo de substâncias já há bastante tempo. A gente vai ter o desafio aí para aquelas substâncias que têm uma interação aí maior, mas daí a gente dá uma olhada assim com um maior cuidado, né, para possibilitar a análise, né? Mas no solo, normalmente, assim, com a maioria dos compostos, a gente não tem muito problema, né? Salvo com ele o glifosato, que é o nosso tendão aí de Aquiles. Certo, professor. Anteriormente, o senhor comentou, na verdade, quando o Maicon fez a pergunta, né, sobre
a questão de que as condições climáticas, elas impactam nessa questão de você fazer uma análise num alimento e saber quanto sei lá, de pesticida foi administrado naquele produto, né? Então, assim, nesse sentido, a professora Tayana, ela faz uma última pergunta, né? Que é o seguinte: como as mudanças climáticas podem aumentar a contaminação ou resíduos em águas ou alimentos? Bem, super interessante essa pergunta. Quando eu estava montando a apresentação, né, eu queria colocar mais coisas, e daí, daqui a pouco, o tempo que a gente tem, né, passei ainda do que eu tinha programado, mas é extremamente importante hoje o que a gente vê, né? Essa questão das mudanças climáticas, elas impactam e muito também na questão, o que se observa hoje da resistência, tanto de algumas plantas daninhas como de insetos, né, a essas substâncias. Esses períodos, né, de chuvas, por exemplo, hoje nós temos um deslocamento do período de chuva dentro, né, do que é a agenda agrícola. Isso faz com que a gente tenha que fazer aplicações dessas substâncias em períodos que já não se fazia necessário. Só para vocês terem uma ideia, hoje, essa questão, né, dos fungicidas, nós aqui, os estados do sul do Brasil, né, sofrem muito com essa questão da questão dos fungos, né? Então, nós temos aqui, nas nossas regiões, aqui se faz necessário, por exemplo, para o cultivo do soja, de até 7 aplicações de fungicidas. Hoje nós temos aí a presença de tebuconazol, que é um fungicida amplamente utilizado na agricultura. A gente começa a observar a presença, né, dessas substâncias em diferentes compartimentos ambientais, no solo, está na água, né? Então, começa essa dinâmica aí das mudanças climáticas, impacta diretamente a presença dessas substâncias no ambiente. E, além disso, faz com que a gente tenha, né, muitas vezes, o deslocamento, né, dessas grandes massas desses volumes, principalmente desses volumes de água que a gente tem observado, né, o deslocamento dessas substâncias de uma região para outra. Certo, gente. Então tá. Muito obrigada, professor Osmar Damião Prestes, pela palestra e pela disponibilidade em participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFSC Campus Urupema. Agradecemos também a todos os que acompanharam a palestra, aqueles que colaboraram com a execução, com a moderação da atividade. Convidamos todos e todas para continuarem participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com atividades disponíveis no YouTube. Lembramos que para a certificação o participante deve preencher a lista de presença, tá? Então, aqueles que não assinaram, por favor, assinem. Após o encerramento das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vocês receberão um certificado no e-mail informado. Certo? Então, preencham corretamente o formulário, tá? Com atenção para que a certificação seja realizada corretamente. Ok? Muito obrigada, pessoal. Podemos Logo. encerrar Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigada, professor.